Era uma noite nevada de dezembro em Langby, Minnesota. Era 1980. A vida nesta pequena cidade movia-se a um ritmo mais lento. As pessoas conheciam os seus vizinhos, elas ajudavam-se mutuamente, e elas compreendiam os perigos de um inverno em Minnesota, especialmente o frio cortante. Nesta noite, uma jovem chamada Jean Hilliard estava a conduzir para casa. Ela estava a regressar de uma saída à noite com amigos. Enquanto a Jean conduzia, o carro dela deslizou na estrada gelada. Ela estava presa. Era a meio da noite. Não havia ninguém por perto para ajudar. A Jean sabia que tinha de ir para um lugar seguro. Ela decidiu caminhar até a casa de um amigo próximo. Era um longo caminho no frio congelante, mas a Jean estava determinada. Ela agasalhou-se o melhor que pôde. Então, ela caminhou noite adentro. A neve estalava sob as suas botas. O vento uivava à sua volta. Mas a Jean continuou a andar. Ela pensava no calor da casa do seu amigo. Ela pensava em estar em segurança. A Jean não se apercebeu do quão perigoso o frio era. Ela não sabia que a temperatura estava a cair rapidamente. Estava abaixo de zero, muito abaixo. E ela estava a caminhar para uma luta pela sua vida. A vida em Langby, Minnesota, girava em torno das estações do ano. A cidade era rodeada por uma vasta área agrícola, a paisagem pintada de dourado no outono e coberta de branco no inverno. 20 de dezembro de 1980 não foi diferente. Uma espessa camada de neve cobria o solo. O ar estava fresco e frio. As luzes de Natal cintilavam nas janelas das casas modestas da cidade. Dentro de suas casas, as famílias se reuniam em torno de lareiras aconchegantes. Elas tomavam chocolate quente e compartilhavam histórias. Lá fora, o vento uivava, um contraste gritante com o calor e a alegria dentro de casa. A temperatura havia despencado para níveis perigosos, uma ameaça silenciosa sob o céu estrelado enganosamente belo. Sem o conhecimento dos moradores de Langby, um drama se desenrolava nos arredores da cidade. O carro de Jean Hilliard havia saído da estrada gelada, deixando-a presa e sozinha no frio implacável. O que começou como uma viagem de rotina para casa, estava rapidamente se tornando uma luta desesperada pela sobrevivência. O isolamento da estrada rural significava que não havia testemunhas da situação de Jean. Ninguém para ouvir seu carro sair da estrada. Ninguém para vê-la partir a pé. Sua respiração formando nuvens de gelo no ar gelado. A noite era vasta e silenciosa, segurando o destino da jovem em suas garras geladas. A Jean lutava pela neve. O frio começou a infiltrar-se pelas suas roupas. Entorpeceava-lhe os dedos das mãos e dos pés. Mordia-lhe as bochechas e o nariz. Ainda assim, ela continuou. Tinha de chegar à casa do seu amigo. Cada passo era uma batalha. O corpo dela estava a perder calor rapidamente. A hipotermia estava a instalar-se. A hipotermia é uma condição perigosa. Acontece quando o corpo perde calor mais rapidamente do que o consegue produzir. À medida que a temperatura do corpo diminui, os órgãos vitais começam a ficar mais lentos. O pensamento fica nublado. Os movimentos tornam-se desajeitados. A fala arrasta-se. Em 1980, não havia muita consciência sobre a hipotermia. As pessoas não entendiam a rapidez com que podia ser fatal. O frio era implacável, infiltrando-se nos ossos da Jean, congelando-a de dentro para fora. Ela tropeçou e caiu. A neve parecia macia e convidativa. Pensamentos perigosos invadiram-lhe a mente. Talvez fosse mais fácil simplesmente parar. Descansar um momento. Mas algo no fundo dela recusava-se a desistir. Ela não podia ceder ao frio. Tinha de continuar a lutar. Pela sua vida. O tempo era uma névoa. Os minutos pareciam horas. Cada respiração tornava-se um esforço monumental. A visão da Jean estreitou-se. Ela estava a perder terreno na batalha contra o frio. O sol começou a nascer, lançando uma luz pálida sobre a paisagem coberta de neve. Os moradores de Langby começaram o seu dia, inconscientes do drama que se tinha desenrolado durante a noite. O Wally Nelson, um amigo que a Jean tinha visitado na noite anterior, olhou pela janela. Ele viu algo caído na neve perto da sua casa. Parecia uma figura humana,
Corri para fora. Não queria acreditar no que via. Era a Jean. Ela estava caída de bruços na neve, completamente congelada. A sua pele estava branca e cerosa. Os seus olhos estavam bem abertos, a olhar fixamente para o céu. O corpo dela estava rígido e inflexível. O meu coração afundou-se. Pensei que ela estivesse morta. Virei-a cuidadosamente. Para meu espanto, notei uma respiração fraca e superficial a escapar-se dos seus lábios. A Jean estava viva, mas por pouco. O pânico tomou conta de mim. Sabia que tinha de agir rapidamente. Peguei no corpo congelado da Jean nos meus braços. Ela estava rígida como um bloco de gelo. Levei-a a correr para o meu carro com a mente a 1000 a hora. Tinha de levá-la ao hospital, depressa. O hospital de Foston era uma unidade hospitalar de uma cidade pequena. Não estava equipado para emergências médicas extremas. Quando Wally Nelson carregou a Jean Hilliard pelas portas, o pessoal ficou em choque. Nunca tinham visto nada assim. O corpo da Jean estava tão frio que não era detetado nos termômetros. A sua pele estava dura e gelada ao toque. Os seus dedos partiram-se como ramos secos quando as enfermeiras tentaram tirar-lhe as joias. Ela estava completamente inconsciente, sem pulso, sem reflexos. Apenas um tênue vislumbre de respiração. O Dr. George Sather nunca tinha visto um caso de hipotermia tão grave. Ele conhecia as estatísticas. Ninguém podia sobreviver a ser congelado desta forma. Pelo menos, nunca ninguém tinha sobrevivido. Mas algo na voz do Wally, o desespero nos seus olhos, convenceu-me a tentar. A equipa médica entrou em ação. Sabíamos que o tempo era essencial. Cada segundo contava. Envolvemos a Jean em cobertores elétricos. Usamos compressas de aquecimento especializadas para aumentar a sua temperatura corporal. Foi um processo lento e delicado. Descongelar um corpo humano congelado demasiado depressa poderia causar danos irreparáveis.